Você sabia que bactérias, apesar de serem micro-organismos unicelulares, apresentam um sistema de defesa imunológico contra o ataque de vírus? E a partir da descoberta desse processo, chegou-se à tecnologia CRISPR? Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E hoje vamos conversar sobre biotecnologia, especificamente a técnica CRISPR-Cas9, especialmente para você. Vamos lá? Ok, seja muito bem-vindo a mais uma aula de biotecnologia e hoje vamos conversar sobre a técnica CRISPR. Esta, na verdade, é a primeira aula que nós vamos discutir o assunto, tá certo? Teremos uma aula subsequente exatamente para explicar como essa técnica ela é utilizada na edição de genes. Mas essa primeira parte da aula é especificamente para a gente entender como o processo CRISPR funciona e a sua origem, que tem relação com as bactérias. Vamos lá? Atenção, técnica CRISPR, olha só, primeira informação importante, ela sempre existiu. Porque foi descoberto a partir de um certo procedimento que ocorre em células bacterianas. As bactérias já existem no planeta há milhões de anos. E o que se descobriu, na verdade, é que elas possuem um sistema de defesa imunológico, que é isso que significa, ok, esse processo para esses micro-organismos. Mas, vamos lá. Considerações especiais. Primeira coisa, o que significa CRISPR? CRISPR ou CRISPR significa conjunto de repetições palindrômicas regularmente espaçadas. O termo palindrômico está relacionado com palíndromo. E o que é um palíndromo? É quando uma palavra ou frase é a mesma na sua forma invertida. Professor, como assim? Exemplo, Ana, você lê Ana, de trás para frente você lê Ana. Natan, de trás para frente você lê Natan. Podemos então concluir que Ana e Natan são palíndromos, porque a forma inversa é a mesma coisa da forma normal. Encontramos até frases inteiras que são palindrômicas. Como assim, professor? Olha só essa frase. A diva em Argel alegra-me a vida. Vamos ler de trás para frente? Olha só. A vida em Argel alegra-me a vida. Beleza? Show de bola? Percebeu a jogada? Então isso é que é um palíndromo. Sabe-se, consequentemente, que no DNA, pelo fato das fitas do DNA serem antiparalelas, porque segue uma sequência de duplicação sempre 5 linhas para 3 linhas, é comum a formação de sequências palíndromas. Exemplo, temos aqui uma cadeia de DNA. Um dos segmentos é esse segmento verdinho aqui. O outro segmento complementar é esse segmento azulzinho aqui. Observe que a sequência de bases desse segmento azul superior é guanina, adenina, adenina, timina, timina, citosina. Na cadeia complementar encontramos a mesma sequência. Olha só, apenas em sentido contrário. Guanina, adenina, adenina, timina, timina, citosina. Podemos dizer então que essas sequências elas são o quê? Palíndromas. Porque na duplicação da cadeia, olha só, uma das cadeias é 5 linhas para 3 linhas, a cadeia complementar volta 5 linhas para 3 linhas. E aí, por isso o termo palíndromo dentro dessas sequências CRISPR. Como funciona? Bom, você
já deve ter estudado reprodução de vírus, temos aula de vírus no canal, reprodução de bactérias, temos aulas de bactérias também no canal. E você sabe perfeitamente que existe uma categoria de vírus que são denominados de bacteriófagos ou fagos, que são vírus especializados em atacar células bacterianas, como você vê nessa imagem aqui, onde temos vários fagos ou vários bacteriófagos infectando uma célula bacteriana. E aí, olha só, primeira coisa importante, nós temos o vírus que introduz o seu DNA na bactéria. O bacteriófago é um adenovírus, é um vírus de DNA. Ele injeta o DNA na célula bacteriana, assume o comando metabólico celular, de modo que essa célula passa a trabalhar metabolicamente na produção de materiais virais. Esses materiais virais, que representam o genoma do vírus, mais cápsulas de proteínas, que são os capsídeos, esses genomas são montados, colocados dentro desses capsídeos, formando então estruturas virais completas. Esses vírus neoformados, eles vão provocar lise celular, explode a célula e cai fora. Como se chama esse ciclo de reprodução viral? Ciclo lítico, ok? Baseado nisso, a pergunta importante é: a bactéria dispõe de algum mecanismo de defesa? Ela é capaz de se defender contra essa atividade viral? A resposta é sim. Como? Através do sistema CRISPR, que envolve especificamente enzimas de restrição. E a mais importante enzima de restrição utilizada nesse mecanismo, ela é chamada de Cas9. Beleza? Como funciona isso? Bom, preste bem atenção. CRISPR-Cas9, vamos ver o mecanismo de atuação, como ele funciona. Olha só. Aqui nós temos um pedaço de segmento de DNA bacteriano que contém uma sequência genética para a síntese de uma proteína enzimática chamada de Cas, ou especificamente Cas9. Beleza? Aí, essa cadeia de DNA aqui, que tem esse código, corresponde ao gene Cas. Quando um bacteriófago penetra na célula bacteriana, o que é que acontece? A bactéria consegue captar fragmentos desse DNA viral e implantar no seu material genético ao nível de gene Cas. Aí, veja só, aqui agora eu vou ter uma sequência do DNA viral que foi captado, ok? A célula bacteriana captou isso e implantou no seu DNA. Olha lá. Vizinho ao gene Cas. Em seguida, eu vou ter uma sequência de DNA bacteriano não codificante, seguido por uma nova sequência de DNA viral, seguido por uma nova sequência de DNA codificante e uma nova sequência de DNA viral. Por isso que é regularmente espaçado, ok? Porque de espaços em espaços, ela vai colocar fragmentos desse DNA viral. E qual a finalidade disso? Se proteger. Se essa bactéria for novamente infectada por um bacteriófago de mesmo tipo, o que vai acontecer? Olha só, temos aqui a presença do vírus fago. O que é que esse vírus fago ele vai fazer? Ele vai injetar o seu DNA dentro da célula bacteriana e aí o que acontece? Esse gene Cas, ele será traduzido em uma proteína que tem função enzimática, que nada mais é do que a enzima Cas9. O segmento do DNA viral subsequente, que está ligado ao gene Cas, será transcrito para um RNA mensageiro, que se associa à enzima Cas9, ou à proteína Cas9. Por quê? Quando isso acontece, esse RNA aqui, ele vai servir de guia. Ele tem sequências genéticas que permitem reconhecer o DNA estranho ou o DNA viral. Quando esse RNA se associa
a Cas9, teremos então o complexo Cas9-gRNA, G de guia. Consequentemente, ao ser identificado o DNA estranho, que foi introduzido pelo vírus fago, a enzima, consequentemente, fará o seu trabalho, picotando o DNA do vírus. DNA picotado, vírus neutralizado. Então, consequentemente, constatou-se que esse processo, esse mecanismo, funciona como um sistema de defesa imunológico contra ataques de vírus. Beleza? Show de bola? E aí? A bactéria foi infectada por um vírus fago pela primeira vez na vida. Antes mesmo dele desenvolver o ciclo lítico, ela já dispara o mecanismo de defesa CRISPR para destruir o vírus e guarda no seu DNA, consequentemente, está aqui, ok, sequências genéticas desse vírus para evitar uma próxima infecção. Como a bactéria reproduz por cisparidade, é capaz de transferir essas informações para as bactérias filhas. E aí teremos bactérias imunes ao ataque dos vírus fagos, cujo DNA está implantado no seu código genético bacteriano de forma regularmente espaçada. Show de bola? Mas é absolutamente o quê? Fantástico! A descoberta desse mecanismo partiu de duas pesquisadoras, Emmanuelle Charpentier, que era uma francesa, e a Jennifer Doudna, que é uma americana. Isso valeu a essas pesquisadoras o Nobel de Química de 2020. E aí, a partir disso, desenvolveu-se o método CRISPR-Cas9 para edição de genoma. Descobriram isso e perceberam que isso podia ser utilizado em biotecnologia. E aí, nos permite fazer o quê? Exemplo, temos aqui uma sequência de DNA humano, ok? Vamos imaginar que essa sequência aqui dispõe de uma sequência de DNA defeituosa. Então, utilizando a tecnologia CRISPR, é possível cortar esse DNA e implantar o segmento de DNA corretivo. Ok? Então essa técnica é a técnica específica de edição de gene, que numa aula subsequente a essa vamos mostrar como isso é feito de forma laboratorial, passo a passo. Essa aula aqui é exatamente para você entender como funciona o método CRISPR. Né? Começando aonde? Nas bactérias. Depois vamos entender como essa técnica é aplicada à correção de genomas em animais, em plantas, na espécie humana. Isso está sendo largamente utilizado na China. E aí, essas duas garotas aqui, ok, ganharam o Prêmio Nobel de Química pela descoberta. A limitação, então, é imposta apenas pela ética e não mais pelo preço. Por quê, professor? Porque a técnica ela é extremamente barata, entendeu? O custo é baratíssimo para se fazer. E isso é muito interessante. A ética é o que fazer com essa tecnologia? Que tipos de alterações podemos fazer nesses DNAs? Poderemos criar no futuro super-homens baseados com alterações nas sequências genéticas? Só o tempo dirá. E a ética ou a bioética pesa muito nessas decisões. Qual a vantagem da técnica? Possibilita modificar genomas de animais, plantas e micro-organismos com rapidez, economia e eficiência. Vamos entender melhor essas edições, ok? Numa próxima aula, beleza? Não esqueça de passar aí na descrição do vídeo, pegar o biomap desta aula para o seu catálogo impresso e também o Bioese para resolver os exercícios comentados e então fixar todas as informações que nós captamos nesta aula, beleza? Nos encontramos na próxima aula, seja de biotecnologia, seja de outro tema, te encontro lá. Tchau!